O anime principal de Dragon Ball apenas arranha a superfície de possíveis transformações para Saiyajins e outros na franquia Dragon Ball. É difícil imaginar que houve uma época na franquia Dragon Ball em que as transformações eram raras. À medida que a história de Dragon Ball progrediu, as transformações cresceram muito além da forma Ozaru de Goku ou da metamorfose de Oolong. Tornou-se um marco do arco da história que o último vilão é finalmente derrotado por uma nova transformação heróica. Apesar da multiplicidade de transformações, elas não são universais. Nem todo personagem obtém essas novas formas, mesmo que sejam membros da mesma raça. Por décadas, os fãs fantasiaram sobre como Raditz seria como um Super Saiyajin 3, ou como Kuririn ficaria usando a forma Maxi Power do Mestre Kami. A franquia Dragon Ball, desde então, tem entretido muitas dessas fantasias através de videogames como Dragon Ball Heroes e outras formas de mídia, proporcionando aos fãs uma visão divertida de seus personagens favoritos. Super Saiyajin Deus traz Trunks para a divindade. Poucas transformações representam a era moderna de Dragon Ball, como Super Saiyajin Deus, introduzido pela primeira vez em Dragon Ball Z, a Batalha dos Deuses. O Saiyajin Deus normalmente requer um ritual para ser alcançado. 5 Saiyajins de bom coração precisam transferir energia para outro. Vegeta, no entanto, conseguiu essa transformação adquirindo o Ki de um Deus em seu treinamento com Goku e Whis no planeta de Bills. Em Dragon Ball Heroes, uma variação do futuro de Trunks, Shining Trunks atinge a forma do Super Saiyajin Deus no clímax da saga Rei das Trevas Mekiguba, fornecendo a vantagem necessária para a vitória. Na versão mangá desse arco, Shannon Trunks atinge essa forma acidentalmente, pois os outros Shannon Saiyajins não sabiam do ritual do Super Saiyajin Deus, quando ofereceram a ele a sua energia. Super Saiyajin 4 de Gohan dá ao personagem favorito dos fãs uma forma favorita. Super Saiyajin 4 permaneceu uma transformação popular desde a sua estreia em Dragon Ball GT, em parte porque remota a natureza primordial de um Saiyajin, o Ozaru. O Super Saiyajin 4 é obtido através de um Saiyajin controlando sua forma Ozaru, e não é necessário ter uma cauda, pois o Blood Sea Waves facilitam a transformação de Ozaru. Faz sentido para Dragon Ball conceder essa transformação a todos os Saiyajins favoritos dos fãs. Gohan, ao invés de Xeno Gohan, alcança Super Saiyajin 4 durante a saga Dark King Mechibura. Em Dragon Ball Heroes, com ajudas de Robleu, secretário do deus demônio Demigra, Shannon Gohan é exposto às zonas Blut suficientes para iniciar o processo de transformação do Super Saiyajin 4. Não acredito! Não fez ainda a sua inscrição aqui no canal? Faça agora mesmo a sua inscrição, deixando o seu apoio para nós. Deixe o seu comentário do que está achando do canal. Começamos há pouco tempo e com certeza conseguiremos chegar à nossa meta de 1000 inscritos. Parando de enrolação. Super Saiyajin 4 de Vegito equilibra as coisas com Godita. Tanto Vegito quanto Godita estão entre os personagens mais fortes de Dragon Ball, embora isso passe a ser considerado trapaça, já que ambos são fusões dos mais fortes Goku e Vegeta. Tanto Vegito quanto Godita tiraram o máximo proveito de suas aparições limitadas nas principais séries de anime e filmes de Dragon Ball com suas poderosas transformações. Como Vegito nunca apareceu em Dragon Ball GT, Godita teve a vantagem de aparecer na forma Super Saiyajin 4, isto é, até Dragon Ball Heroes, onde Xeno Super Saiyajin 4 Goku e Xeno Super Saiyajin 4 Vegeta se fundiram para fazer o Super Saiyajin 4 Xeno Vegito, para derrotar o malvado Saiyajin Cumber. Super Full Power Saiyajin 4 Limit Breaker. Os fãs de Dragon Ball estão fascinados com a ideia de uma transformação além do Super Saiyajin 4. Um dos mitos mais icônicos de Dragon Ball foi Super Saiyajin 5 de Goku de Dragon Ball AF.
Embora não seja um Super Saiyajin 5, Dragon Ball Heroes levou a transformação Super Saiyajin 4 a um novo nível com Super Full Power Saiyajin Limit Breaker. O Super Full Power Saiyajin 4 Limit Breaker é uma versão aprimorada do Super Full Power Super Saiyajin 4, que apareceu pela primeira vez em Dragon Ball GT. Esta forma de Limit Breaker dá a seus usuários cabelos magenta e auras roxas. Isso não explica por que o Super Saiyajin 4 de Godita tem cabelos ruivos, embora Godita também possa alcançar essa forma de Limit Breaker, semelhante ao Super Saiyajin 3, e isso torna o cabelo de Godita ainda mais ridiculamente enorme. Vegeta finalmente tem acesso ao Super Saiyajin 3. Um dos grandes mistérios de Dragon Ball é se Vegeta tem ou não acesso ao Super Saiyajin 3. Alguns fãs especulam que ele tem esse poder, mas ele nunca o usa. Outros fãs acreditam que o Super Saiyajin 3 afeta tanto o corpo de seu usuário que só pode ser obtido através de circunstâncias únicas, como a morte de Goku, o estado de fusão de Gotenks ou a presença de Saiyajins em dimensões ou reinos específicos. Em uma entrevista do Anime Inside de 2013, a Funimation deu a entender que a forma Golden Ozaru só é alcançada após o nível Super Saiyajin 3, o que significaria que Vegeta teve acesso a ela em Dragon Ball GT. E isso se alinha com o fato de que o Super Saiyajin 3 é usado principalmente por Xenon Vegeta em Dragon Ball Heroes, que também tem acesso ao Super Saiyajin 4. Super Saiyajin 3 de Nappa responde à pergunta antiga. O cabelo de um Saiyajin fica cada vez mais selvagem a cada transformação que passa, mas se um Saiyajin praticamente careca como Nappa, como Raditz, foi um dos primeiros Saiyajins introduzidos na série de Dragon Ball. No entanto, tanto Nappa quanto Raditz morreram antes de Goku atingir sua forma original de Super Saiyajin. Felizmente, outras mídias de Dragon Ball, como o Dragon Ball Super Card Game, dão aos Saiyajins falecidos um pouco de amor Super Saiyajin. O Super Saiyajin 3 de Nappa ainda está careca, e o cavanhaque que cresce, criando um design incrível. O Cooler Dourado se baseia no crescente catálogo de transformações de Frieza. Antes da ressurreição de Frieza, os fãs de Dragon Ball especularam como ele seria se adotasse a forma final de Cooler. Akira Toriyama finalmente decidiu levar Frieza em uma direção diferente e introduziu sua forma dourada Frieza na série principal. Frieza desde então dominou esta forma dourada e desenvolveu uma nova forma Black Frieza. Com o script invertido, agora é Cooler que tem acesso às transformações de Frieza. Em Dragon Ball Heroes, Cooler e depois Meta Cooler obtém a forma dourada Cooler. O dourado Cooler adiciona uma nova atualização de ouro à sua icônica forma final, ao contrário de Frieza, que não tem acesso à forma final de seu irmão. Super 17, com o Android 18 absorvido, pode ser o mais próximo que os fãs chegam ao Android 35. A ideia de uma fusão do Android 17 e 18 não é novidade na série principal de Dragon Ball. O conceito de Android 35 foi criado durante o Torneio do Poder, depois que os Saiyajins Caulifla e Calha do Universo 6 se fundiram para fazer Cleffa. Durante a saga do Rei Demônio de Dragon Ball Heroes, o demônio Toa viajou para a linha do tempo de Dragon Ball GT e abriu os portões para o inferno. O Dr. Gero e Dr. Miau aproveitaram isso para recriar o seu poderoso Android Super 17. Toa então forçou a fusão de Super 17 com Android 18 para criar uma interação mais poderosa da criação dos médicos do mal. Cell X é muito mais grotesco que seu retorno canônico. Seguindo os passos de Frieza, Cell recentemente fez seu retorno em Dragon Ball Super Super Hero. Embora não seja o mesmo Cell, Gohan derrotado como Super Saiyajin 2, Cell Max ainda era uma forma destrutiva que exigia que Gohan despertasse mais uma vez um novo poder. Uma variação diferente de Cell, Xenon Cell, também ganhou uma nova transformação graças aos poderes de um deus demônio, forçando uma evolução das trevas nele, aparecendo pela primeira vez em Dragon Ball Online.
Cell X é uma forma gigante e monstruosa, com um design mais inseto do que a forma perfeita de Cell. O Cell X tem um abdômen aumentado semelhante de uma formiga ou aranha de 4 pernas, dando a ele 6 membros no total. Majin Buu, Babidi absorvido dá maiores poderes ao eterno vilão. Majin Buu é uma das forças mais destrutivas da série Dragon Ball, e foi preciso Goku usar uma bomba espiritual, que é a Genkidama, extraindo energia de todos os seres vivos do universo para finalmente derrotá-lo. Buu tem a capacidade de absorver qualquer um e através disso Buu ganhou inúmeras formas e transformações diferentes. Talvez a forma mais aterrorizante de Buu venha de Dragon Ball Heroes, onde Buu absorveu o mago Babidi, e Buu era intimidador o suficiente por conta própria, mas ganhar acesso à magia de Babidi faz que Buu um dos lutadores mais poderosos em qualquer história ou jogo de Dragon Ball. Fez a sua inscrição no canal? Ainda não fez? Aproveite agora para fazer a inscrição no canal agora mesmo. Deixe o seu like, deixe seu comentário e continue assistindo os nossos conteúdos. Valeu, falou e fui!